Olá, irmãos. Muito bom estar novamente aqui com vocês para darmos continuidade ao nosso estudo expositivo na Epístola de Tiago. Então, antes de mais nada, vamos orar. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de ouvirmos da Tua Palavra e aprendermos da Tua Palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos direcione. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, chegamos ao nosso segundo estudo na Epístola de Tiago, que tem por título Encorajamento e Fidelidade alcançando a maturidade cristã. E o nosso texto, que eu vou trabalhar com vocês hoje, compreende do versículo 5 ao versículo 8. Então vamos à leitura do nosso texto. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Para darmos continuidade, seguirmos com a sequência do nosso texto, é importante lembrarmos o que foi trabalhado nos versículos anteriores, tá? Do versículo 1 ao versículo 4. Vimos então no versículo de número 1 a autoria, Tiago, o irmão de Jesus. Vimos os destinatários, ele escreveu para judeus que estavam dispersos, e vimos também o motivo. O objetivo da epístola, então, é encorajar aqueles irmãos que estavam passando por sofrimento e desafiá-los a manter uma postura ética, mesmo diante do sofrimento. Vimos também no versículo, por exemplo, no versículo de número 2, a alegria que conduz a vida, a alegria que é o carro-chefe que conduz a vida do cristão, e vimos que a provação ou as dificuldades, elas é uma realidade na vida de qualquer pessoa, inclusive também na vida do cristão. Vimos então no versículo de número 3 o desafio à fidelidade. A aprovação, então, ela tem como objetivo nos ensinar e nos moldar. Vimos então também no versículo de número 4 que ela precisa ter ação completa. Então, isso aqui é o resumo do que nós vimos no nosso primeiro estudo, tá? Se você não acompanhou o primeiro estudo, eu peço que você olhe, assista o primeiro estudo, que vai do versículo 1 ao versículo 4, e depois acompanhe o segundo estudo, que é o estudo de hoje, que vai do versículo 5 ao versículo de número 8. Assim fica mais fácil entender, assim fica mais fácil compreender o andamento do argumento da epístola e também as explicações e, consequentemente, a aplicação, ok? Vamos começar, então, observando o versículo de número 5. O versículo de número 5, quando ele diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Queridos, a palavra sabedoria aqui, ela significa um conhecimento variado. É um conhecimento prático. A palavra sabedoria aqui no texto de Tiago não é algo técnico, não é algo enrijecido, mas é um conhecimento que você consegue resolver as questões do dia a dia. É um conhecimento muito prático de como fazer, como proceder, como ter o comportamento correto, como ter a postura correta. Então aqui sabedoria não faz referência a um nível de intelectualidade alto, não faz referência a fazer um curso de faculdade. Não estou dizendo que não é importante, é demais importante. Você tem um curso e assim buscar conhecimento, mas a palavra sabedoria aqui faz referência à resolução dos conflitos diários, faz referência à resolução de problemas. É algo que você sabe resolver na prática, consegue resolver na prática.
O texto então ele diz: se alguém necessita de sabedoria, deve pedir a Deus. Essa palavra de pedir, a expressão pedir significa suplicar, significa submissão. É um pedido que ele é feito com urgência. Então a palavra pedir aqui não é um termo que está relacionado a algo que vamos solicitar daqui a tantos dias, daqui a tantas horas, daqui a tantos meses. Muito pelo contrário. Mas a palavra pedir faz referência a uma súplica que ela é com urgência. É um pedido que deve ser feito agora, é um pedido que deve ser feito já. E essa expressão pedir, ou a ideia de submissão, ela está ligada de um ser superior concedendo ao ser inferior. Então, o ser inferior, o ser humano, e o ser superior, no caso, é Deus. Aqui não é ordem, tá? Aqui não é exigir de Deus algo, mas é suplicar algo com urgência. Porque entende-se que aquilo que está sendo pedido aqui deveria ser algo urgente na vida daqueles irmãos que estavam passando por problemas e por sofrimentos. Agora, a partícula se, que começa aí no nosso texto, se porém algum de vós necessita de sabedoria, isso aqui que é interessante. O se, aqui no nosso texto, ou no grego, ela é uma expressão afirmativa, é uma expressão categórica, não é algo condicional. Mas a ideia seria mais ou menos como se Tiago estivesse dizendo: sei que vocês precisam de sabedoria e sei que vocês precisam pedir a Deus. É uma certeza, é uma convicção, tá? Talvez para facilitar, se vocês acham que precisam, mas ele entende que há uma necessidade. Olha, isso aqui é importante, muito importante, eu chamo a atenção. Não é uma consequência, uma condição, melhor dizendo. Não é uma condição, mas é uma certeza, é uma convicção. Eu sei que vocês precisam de sabedoria, um conhecimento prático, por isso vocês têm que e necessitam suplicar e pedir a Deus, rogar ao Senhor, humilhar e fazer esta solicitação a Deus. Tiago então ele afirma que nós precisamos deste conhecimento prático para a resolução dos conflitos. Que conflitos, queridos? O próprio texto nos mostra conflitos que foram apresentados do versículo 1 ao versículo 4. Então, se queremos passar pelas provações com alegria, entendendo que a provação serve para moldar o nosso caráter, nós temos que solicitar sabedoria a Deus para entendermos tais verdades. Isso aqui não é uma possibilidade, não é uma condição, é uma realidade. Nós não temos este conhecimento, por isso precisamos adquiri-lo, por isso precisamos rogar a Deus que Ele nos conceda. É uma afirmação, tá? Isso aqui é importante deixar muito claro. Ainda no versículo de número 5 aparecem algumas palavras que elas não são tão comuns ao nosso vocabulário, como por exemplo a palavra liberalmente. Liberalmente significa abertamente, francamente, ou a outra palavra também, impropera, né? Censurar, reprovar. Como é que fica então o versículo quando nós utilizamos e lemos em uma outra versão, como por exemplo a Nova Versão Internacional? A Nova Versão Internacional ela diz assim: se algum de vocês precisa de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedir. Conseguem perceber, então, liberalmente impropera é dizendo: olha, Deus não vai recriminar vocês, Deus não vai reprovar vocês, Deus não vai julgar vocês, Deus não vai rejeitar o pedido de vocês, tá bom? Contando que seja feita essa solicitação diretamente ao nosso Deus. Eu quero então destacar algumas verdades para pensarmos juntos. Principalmente para pedir sabedoria, é necessário reconhecer que nós não possuímos. E para reconhecer que nós não possuímos sabedoria, é necessário uma postura humilde. E reconhecer humildade é reconhecer que somos frágeis e reconhecer que somos dependentes. Então, meus irmãos, o versículo
5, como ele começa com uma afirmativa, eu sei que vocês não têm, eu sei que nós não possuímos. E o fato que nós não possuímos, nós devemos suplicar ao nosso Deus. Conseguem perceber como isso mói o nosso orgulho? Quando nós chegamos a Deus em oração e reconhecemos que não sabemos solucionar os problemas, não temos tato para resolver os conflitos, reconhecer a fraqueza, isso nos mói. Mas exatamente porque nós somos frágeis e somos dependentes. Eis a razão por que precisamos e devemos recorrer diretamente a Ele, tá? A Ele. Isso nos mói. Eu chamo a atenção também para uma outra verdade igualmente importante. Recorrer a Deus por sabedoria para enfrentar as dificuldades. Ou seja, do versículo 1 ao versículo 4, Tiago diz: alegria é o carro-chefe de vocês. Vocês precisam ter certeza do que vocês são em Cristo. Quando chega no versículo de número 5, ele diz: olha, peçam a Deus para que vocês consigam perceber esta verdade. Então nós devemos recorrer a Deus para que Ele nos conceda sabedoria para enfrentarmos as dificuldades. Não é partindo da minha mão, não é partindo do meu braço, não é partindo da minha força, não é partindo do meu QI, da minha inteligência, muito pelo contrário. Mas é uma fonte que ela é oriunda única e exclusivamente de Deus, porque Ele é a fonte de toda sabedoria. Então, isso aqui é um exercício que precisamos fazer para enfrentarmos as dificuldades, para enfrentarmos as lutas, para conseguirmos superar as dificuldades com alegria e termos o nosso caráter aperfeiçoado. Precisamos suplicar, rogar a Deus que Ele nos dê sabedoria, porque nós não possuímos, porque nós não temos. Então é a Ele que nós devemos pedir. Queridos, a motivação da solicitação ela é importante, não as palavras. O que eu quero dizer com esta informação? O objetivo aqui não é criar palavras bonitas em oração. O objetivo aqui não é criar um vocabulário para tentar, falar bonito, falar belo, impressionar Deus. Muito pelo contrário, isso não importa. O que importa é a motivação, um coração entregue, um coração humilde, um coração que chega a Deus e recorre porque sabe e entende que não tem como resolver aquela situação se Deus não estiver ao lado dele. Então as palavras não importam. As duas coisas, elas andam juntas. Tanto conhecimento como sabedoria. Uma não anda sem a outra. O conhecimento que nós temos da verdade nos aproxima da nossa comunhão com Deus. A comunhão com Deus nos fortalece por meio das resoluções do dia a dia da sabedoria, ou seja, lemos a palavra de Deus, nos aprofundamos na palavra de Deus, absorvemos conhecimento baseado na palavra de Deus, e aquele conhecimento que ele é absorvido, ele deve ser transformado na resolução de situações do dia a dia, na situação de questões práticas do nosso conhecimento. Eu quero desafiar você agora para orar juntamente comigo e pedir a orientação do nosso bom Deus. Pois bem, meus irmãos, então nós vamos orar por sabedoria, orar pedindo que o Senhor nos dê o consolo e nos dê também o encorajamento. Então vamos orar. Santíssimo Eterno Deus e Pai, quero pedir agora, em nome de Cristo Jesus, para aquele irmão que ouve, irmã, que está passando por um momento de luta, um momento de dificuldade. Eu peço que o Teu Santo Espírito nos conceda sabedoria, nos conceda o encorajamento e o consolo. E que o Teu nome continue sendo glorificado em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém, Pai. Então vamos continuar observando o nosso texto e agora olhando o versículo de número 6, quando ele diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aqui no versículo de número 6, nós vamos ter a convicção necessária, que é a expressão fé.
Mas é importante dizer, de maneira bem bíblica, inclusive, que essa ideia de fé, ou a ideia de fé, está ligada à convicção que o homem tem em quem Deus é, Criador, preservador, governador, sustentador, e também na convicção que ele tem que Jesus Cristo é o Messias. A ideia de fé, o conceito de fé, ela não se resume a uma perspectiva de eu tenho fé que vou ganhar uma casa nova, eu tenho fé que vou ganhar um carro. Não tem nada a ver. A palavra fé está relacionada à convicção que nós sabemos quem é Deus e quem é Cristo, o que ele faz, como ele age. Isto daqui é fé dentro do contexto bíblico. Um texto, inclusive bíblico, que é o texto de Hebreus 11, de 1 a 3, nos dá uma descrição do que é fé, quando diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Geralmente nós paramos a leitura aí, só que o texto continua. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esse texto de Hebreus capítulo 11, ele é uma nota de abertura para os heróis da fé, aqueles que são chamados da galeria dos heróis da fé. Então, lá eles tiveram fé na promessa em relação ao Messias, em relação ao Cristo. Então, por isso eles entram ali. E esse capítulo, esses versículos, eles abrem mostrando o que é fé. Notem que não é feito menção à fé de ganhar uma casa, de ganhar um carro, obter um emprego. Não está ligado a isso. Fé está relacionado à convicção que nós temos e sabemos quem é Deus, que Deus nos garante com base na sua palavra, e quem é Cristo. A fé ela deve ser estabelecida assim. Qualquer coisa abaixo desta verdade, irmãos, infelizmente nós estaremos mendigando o verdadeiro sentido e o real sentido de fé. Eu chamo a atenção para a expressão duvidando, né? Pedindo com fé e nada duvidando. A palavra duvidar aqui significa estar em divergência consigo mesmo, hesitar. E aí Tiago ele vai fazer um comparativo, ele vai dizer que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Eu chamo a atenção para essas duas palavras, impelida e agitada. Notem que ele está utilizando uma comparação. Então, aquele que duvida é semelhante a. Basta pensarmos então na imagem da onda do mar para entendermos o comparativo que Tiago está utilizando. Quando nós pensamos na onda do mar, precisamos ter a ideia que ela é instável, ela vive de instabilidades, não é algo fixo, ela não tem um padrão, dependendo da força do vento, dependendo das correntes da maré, de uma série de fatores naturais, nós vamos ter ondas altas, ondas baixas, ondas de curta duração, ondas de longa duração. Então ela é muito instável. Do mesmo jeito que ela surge, ela some. Então não tem como ter um padrão, porque ora ela está alto, ora ela está baixa. Então, associado a esta imagem é que Tiago está utilizando a figura daquele que duvida. Ele diz, olha, aquele que duvida, ele é instável, aquele que duvida, ora ele está lá em cima, ora ele está lá embaixo, mas ele também faz menção à agitação. Então aquele que duvida, ele vive agitado, ele não consegue descansar nas verdades apresentadas pela Bíblia, na verdade revelada ao ser humano em relação a Deus. Ele é agitado, ele não consegue trilhar o seu caminho da forma que ele deve trilhar. Por isso Tiago então usa o comparativo em relação às ondas do mar. Mas aí ele faz menção com a expressão, né, pedir com fé. Tá? Estamos aí no versículo de número 6. Peça, porém, com fé em nada duvidando. Então nós já sabemos essa ideia de fé, nós já sabemos a ideia de duvidar, nós já sabemos o comparativo que ele utiliza. Notem que precisamos pedir com fé. O que precisamos pedir com fé? É sabedoria. Não é pedir com fé aqui, queridos, com base no texto, eu vou pedir com fé uma casa, Não, é pedir sabedoria. Sabedoria é o conhecimento prático para a resolução dos conflitos, tá? Por que eu tenho que pedir com fé? Gente, o próprio versículo de número 5 ele faz a afirmativa.
O que eu peço com fé? Sabedoria. Por que eu vou pedir com fé? Porque o versículo 5 nos garante que o Senhor nos dará sabedoria para vivermos e enfrentarmos as dificuldades. O próprio texto ele se resolve, o próprio texto ele se desenrola, tá bom? Então, claro que a situação, ela pode ser, a ideia de fé pode ser aplicada talvez em outras situações, mas aqui necessariamente é isso que me faz a garantia. Qual é a garantia que eu tenho? No versículo 5 ele diz, o Senhor nos dará sabedoria se pedirmos. Então não posso chegar até ele, pedir duvidando ou achando que Deus não é Deus, qualquer coisa do tipo, mas eu peço com segurança e com certeza. Então eu chamo também a atenção para algumas verdades, com base aí no versículo de número 6. A dúvida, ela deve ser substituída pela certeza. Qual a certeza? A certeza que o Senhor nos concede sabedoria, a certeza que Ele é a fonte de sabedoria, a certeza que nós não temos sabedoria, a certeza que nós podemos recorrer a Ele e Ele nos responde nos concedendo a sabedoria. Ele é a fonte de sabedoria. A construção da convicção ou dessa certeza, ela é um processo. Isso aqui não é algo que vamos adquirir da noite para o dia, não é algo que vamos adquirir num abrir e piscar de olhos. É um processo de relacionamento, é um processo de construção da nossa comunhão com Deus. Ter inquietações não faz de você um monstro, ou seja, não é porque estamos inquietos em alguma situação ou agitados preocupados, posso dizer assim, por conta de alguma situação, por conta de algum problema, que isso faz de você um monstro, que isso faz de você uma pessoa que não é temente a Deus. Mas é bem aqui que compete o nosso desafio de reconhecermos que estamos inquietos e reconhecermos que precisamos de sabedoria. A dúvida, ela se torna pecado quando ela vira descrença. Como? No sentido de achar que Deus não age, achar que Deus é mentiroso, porque na própria palavra dele, ele diz que nos dá sabedoria se pedirmos. Então, no momento que ela vira descrença, aí sim se torna, com certeza, um pecado. E é importante dizer que alcançar o objetivo de obtermos tal dádiva e tal presente só é possível mediante a ação do Espírito Santo. Caminhando então para o versículo de número 7 e o versículo de número 8, ele vai agora para uma parte, digamos que negativa, quando ele diz: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dividido, inconstante em todos os seus caminhos. Por que eu usei a expressão dividida? Esse termo ele faz menção exatamente à mente dupla, a uma mente dividida. Ele não sabe se ele confia em Deus, ele não sabe se ele confia nas próprias forças. Ele não sabe se descansa em Deus, ele não sabe se fica aflito em relação aos problemas. Ele não sabe se Deus faz ou se Deus não faz. Então, isso aqui é uma mente dividida. É não conseguir descansar em Deus, mesmo entendendo que somos falhos, somos limitados. Ele não recebe de Deus, irmãos, porque ele não deposita a sua confiança em Deus. Ele deve estar buscando outras alternativas para depositar a sua confiança. Exatamente porque o seu caminho ele é duvidoso ou inconstante em todos os seus caminhos, o curso da vida. Ora, ele quer estar em comunhão com Deus, ora ele quer largar da comunhão com Deus. Ora ele quer firmar-se em comunhão dentro da igreja, e ora ele quer partir para um outro caminho. Então isso aqui é uma mente dupla, é uma mente duvidosa, é uma mente que não tem a certeza, tá, do que está acontecendo. O perigo então reside em duvidar sobre quem Deus é e, consequentemente, sobre a afirmação que ele fez no versículo 5 e 6, que ele nos dá se pedirmos com a certeza de quem ele é. Então, queridos, eu chamo a atenção também para algumas verdades baseadas aí no versículo 7 e no versículo de número 8. A primeira, a oração não muda o ser de Deus e nem o seu decreto. Então, quando nós pedimos sabedoria para Deus, nós não estamos mudando Deus. A nossa oração não muda Deus. Deus ele decretou os meios e decretou os fins. Então, ele já decretou que obteríamos a sabedoria quando pedíssemos com fé. Então, é assim que vai acontecer. Então, não é quando você ora, quando eu oro, Deus não muda, Deus não vem com uma segunda opinião, com uma segunda ideia. Jamais isso vai acontecer.
A oração serve para nos fortalecer. A oração serve para moldar o nosso relacionamento com Ele, não ensinar Deus a ser Deus. A oração, então, é uma devoção que exige entrega e sinceridade. Eu sempre tenho dito o seguinte: não tenha vergonha de orar ao Senhor e reconhecer as tuas falhas, reconhecer as deficiências, reconhecer que precisa sim de sabedoria para enfrentar a dificuldade, reconhecer que está complicado passar por aquela situação. Então, envolve uma vida de devoção e uma vida de sinceridade. A comunhão com Deus, ela é fortalecida por meio da certeza de quem Ele é. À medida que vamos aprofundando a nossa certeza e convicção de quem Deus é com base na sua palavra, as dúvidas elas vão sumindo. Isso é um processo, como eu falei lá atrás, isso daí é com o tempo, leva um exercício, leva um amadurecimento, é um dia seguido do outro. Uma mente dividida não sabe nem o certo para que lado quer ir. Eu quero então fechar esta parte com uma citação do Keller, que ele diz: o propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas moldar minha vontade à vontade dele. Então vamos orar, encerrando. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Eu peço em nome de Cristo Jesus que o teu Santo Espírito nos ajude, nos fortaleça, nos guarde. Traga conforto e consolo ao coração daquele que está passando por um momento de aflição. Neste momento de pandemia, Pai, também te rogo que o teu Santo Espírito traga conforto para aqueles que perderam amigos, que perderam parentes, por aqueles que têm algum parente ou amigo da mesma maneira que estão internados, Pai. Acreditamos sim na tua mão poderosa, porque sabemos que o Senhor nos dará sabedoria para enfrentarmos os conflitos do dia a dia. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.